Olá, sejam muito bem-vindos. A forma como a gente lê a Bíblia nunca é de fato um ato neutro. Todos nós, sem exceção, nos aproximamos das Escrituras com uma certa estrutura em mente, um arcabouço intelectual, quer a gente tenha consciência disso ou não. E essa estrutura, que nós chamamos de sistema teológico, funciona como as lentes através das quais a gente interpreta a grande, complexa e belíssima narrativa da redenção. Por séculos, o cenário do pensamento evangélico foi amplamente dominado por dois gigantes teológicos. De um lado, a teologia da aliança e do outro, o dispensacionalismo. Cada um deles oferece uma maneira poderosa, internamente consistente, de entender a unidade da Bíblia. Mas, como qualquer sistema de pensamento humano, cada um também apresenta seus próprios desafios, seus próprios pontos de tensão. Hoje, a nossa proposta aqui é explorar uma abordagem mais recente que emergiu nas últimas décadas e que busca, de forma muito deliberada, navegar um curso preciso entre esses dois polos. Trata-se de uma abordagem que ficou conhecida como aliancismo progressivo. O nosso objetivo, portanto, não é apenas definir esse sistema, mas mapear o seu curso, entender os seus argumentos centrais, as suas bases na exegese e ver como ele propõe uma leitura da Bíblia que busca ser, ao mesmo tempo, fiel à sua própria progressão narrativa e inabalavelmente centrada na pessoa e na obra de Cristo. E para começarmos a nossa reflexão, vamos considerar esta citação de Peter Gentry, um acadêmico do Antigo Testamento de enorme renome. O trabalho dele em textos como o livro de Isaías e na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, lhe confere uma autoridade considerável. Gentry usa uma metáfora que é muito útil, a de um alvo. Imaginem a verdade teológica sobre a estrutura da Bíblia como o centro exato de um alvo. O que Gentry está sugerindo, a partir de sua vasta pesquisa, é que nem a teologia da aliança, com aquela ênfase fortíssima na unidade, nem o dispensacionalismo, com seu foco quase que total nas distinções, acertaram sozinhos o centro do alvo. Ele acredita que a verdade, o ponto de maior precisão exegética, reside em algum lugar no espaço conceitual entre eles. E é exatamente nesse espaço que o aliancismo progressivo se posiciona. Veja bem, ele não se apresenta como um mero meio-termo, uma mistura de partes de cada sistema. Ele se propõe a ser uma tentativa deliberada de mirar com mais precisão, usando as próprias alianças bíblicas, os pactos que Deus fez com Noé, com Abraão, Moisés, Davi, como a mira, como as alças de mira para guiar a nossa interpretação. Essa citação, portanto, estabelece a premissa fundamental da nossa discussão, a busca, tanto acadêmica quanto pastoral, por uma terceira via, um modelo que honre as forças de cada sistema tradicional, mas que, ao mesmo tempo, busque corrigir suas fraquezas. Para organizar nossa jornada intelectual através desse tema tão fascinante, nós delineamos a seguinte agenda. Nossa análise vai se dividir em 7 sessões principais. Vamos começar com uma introdução a esse grande debate teológico, para a gente entender o cenário histórico e as questões que deram origem a esses sistemas. Na segunda sessão, a gente vai definir formalmente o que é o aliancismo progressivo, como essa proposta de terceira via. A partir daí, a nossa abordagem vai se tornar bem mais prática. Vamos mergulhar em tópicos cruciais, onde as diferenças entre os sistemas ficam mais evidentes. Vamos aplicar as lentes do aliancismo progressivo para revisitar a aliança com Abraão. Vamos analisar a questão complexa da lei mosaica e do sábado, vamos explorar a ideia de Cristo como verdadeiro Israel e, por fim, vamos discutir a natureza da Igreja na nova aliança. E para fechar, vamos concluir com as implicações práticas e os desafios que essa abordagem apresenta para a teologia e para a vida da Igreja hoje. Pois bem, vamos mergulhar de cabeça em nossa primeira sessão. A Bíblia, pensem nela. É uma biblioteca. É uma coleção de 66 livros distintos, escritos por dezenas de autores de diferentes contextos sociais e históricos ao longo de mais de 1.500 anos. A pergunta que não quer calar é: como é que todas essas histórias, leis, poesias, profecias e cartas se conectam? Elas formam só uma colcha de retalhos de ideias religiosas desconexas ou formam uma tapeçaria unificada com um fio narrativo central que percorre do Gênesis até o Apocalipse? Os sistemas teológicos são, no fundo, tentativas sérias e rigorosas de responder a essa pergunta fundamental. Eles são as estruturas, os mapas conceituais que nos ajudam a ver a floresta inteira, a grande narrativa da redenção, e não apenas as árvores individuais de cada texto. E no mundo evangélico, 2 sistemas se destacaram historicamente como os principais mapas para a gente navegar pela Escritura. Mas, como a gente vai ver, todo mapa, por mais útil que seja, tem os seus limites e, por vezes, as suas distorções.
A citação que vemos aqui de Jason Meyer usa uma analogia poderosa e, francamente, um pouco assustadora da mitologia grega. Procusto era um estalagedeiro que tinha uma cama de ferro de tamanho único. Ele oferecia hospitalidade aos viajantes, mas, à noite, se o hóspede fosse muito baixo para a cama, ele o esticava violentamente até que coubesse. Se, por outro lado, o hóspede fosse alto demais, ele simplesmente pegava um machado e cortava as pernas. Meyer está nos alertando que os nossos amados sistemas teológicos podem sutilmente se tornar essa cama de Procusto. No nosso zelo, que é compreensível por consistência e ordem, a gente corre o risco de forçar os textos bíblicos a se encaixarem nas nossas caixas pré-definidas. Em vez de permitir que a Escritura, em toda a sua complexidade, em toda a sua diversidade, molde o nosso sistema acaba moldando e, às vezes, mutilando a própria Escritura. Isso é o que a gente chama de exegese, ler as nossas próprias ideias para dentro do texto, em oposição à exegese, que é o esforço de extrair o significado do texto. Essa é a tensão fundamental que motiva a busca por uma nova abordagem. A pergunta que impulsiona o aliancismo progressivo é: será que existe um sistema que se ajuste melhor ao tamanho e à forma da Escritura, sem a gente precisar esticá-la ou cortá-la para caber? Vamos agora detalhar um pouco mais esses dois sistemas dominantes. De um lado da mesa, nós temos a teologia da aliança, também conhecida como o aliancismo, muito popular em tradições reformadas, como as presbiterianas, por exemplo. A palavra-chave aqui é continuidade. Ela enxerga um único plano de salvação de Deus, que é formalizado numa aliança da graça, feita com Adão logo após a queda, e que se desenrola progressivamente ao longo de toda a história bíblica. As diferentes alianças que a gente lê na Bíblia, com Abraão, com Moisés, não são pactos fundamentalmente diferentes, mas são vistas como meras administrações dessa única e grande aliança da graça. Para eles, o povo de Deus é essencialmente um só através das eras. A igreja não substitui Israel, mas é a sua continuação natural, é o novo Israel. E, como consequência, as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento encontram o seu cumprimento, muitas vezes de forma espiritual ou tipológica, na Igreja. Por exemplo, a promessa de terra feita a Abraão pode ser vista como cumprida na nossa herança celestial ou na nova criação. Agora, do outro lado da mesa, nós temos o dispensacionalismo. É um sistema mais recente, popularizado no século XIX, muito comum em igrejas batistas, pentecostais e independentes. A palavra-chave aqui é descontinuidade. A história é dividida em diferentes dispensações, épocas distintas em que Deus se relaciona com a humanidade de maneiras diferentes. A ênfase está nas distinções. A hermenêutica, ou seja, o método de interpretação, é o que eles chamam de consistentemente literal. Para o dispensacionalismo, Israel e a Igreja são dois povos de Deus distintos, com programas e destinos diferentes. Israel é o povo terreno de Deus e a Igreja o povo celestial. E o que isso significa na prática? Significa que as promessas do Antigo Testamento feitas à nação de Israel, como as fronteiras da Terra Prometida, por exemplo, devem ser cumpridas literalmente para a nação de Israel no futuro, tipicamente durante um reino milenar de Cristo na Terra. Então, o ponto crucial do debate se resume a esta tensão. A teologia da aliança acerta em cheio ao enfatizar a unidade orgânica da Escritura, a grande história única de salvação centrada em Cristo. A força dela é ver a Bíblia como um todo coeso. Mas os seus críticos, especialmente os dispensacionalistas, argumentam que, por vezes, ela pode acabar achatando as distinções reais, as novidades genuínas que surgem com a vinda de Cristo e a inauguração da nova aliança, principalmente ao fundir Israel e a Igreja, de uma forma que, segundo eles, espiritualiza promessas que deveriam ser literais. Já o dispensacionalismo, por sua vez, é excelente em reconhecer as diferentes épocas e as distinções na história da redenção. Ele leva a sério a literalidade das promessas, a particularidade do papel de Israel. Mas seus críticos, especialmente os aliancistas, argumentam que ele pode criar uma divisão muito rígida, quase um abismo entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Israel e a Igreja, arriscando perder a unidade fundamental da Bíblia. Em suas formas mais extremas, pode até parecer que existem dois povos de Deus com dois planos de salvação paralelos. Então a gente fica nesse impasse. Ambos os sistemas têm pontos fortes, insights valiosos, mas ambos parecem deixar algumas peças importantes do quebra-cabeça bíblico de fora da caixa. E é nesse cenário que surge a necessidade de explorar uma alternativa.
Ao final desta primeira sessão, o problema está posto: dois grandes sistemas com forças e fraquezas. A questão que vai nos guiar é: existe um caminho que preserve a unidade da teologia da aliança, sem perder as distinções importantes que o dispensacionalismo destaca? E essa alternativa, que a gente vai explorar em detalhe agora, é o aliancismo progressivo. Nessa segunda sessão, vamos definir o que ele é, quais são seus princípios metodológicos, seus princípios hermenêuticos fundamentais e como ele se posiciona em relação aos outros dois sistemas que a gente acabou de descrever. É importante frisar desde o início. Não se trata de simplesmente fazer um misto quente, pegando um pouco de cada um, mas de propor um novo caminho, uma nova lente, para ler a história da redenção, que busca ser mais fiel ao próprio desenrolar da narrativa bíblica. Aqui nós temos a definição formal. O aliancismo progressivo, ou AP, como vamos chamar para abreviar, é fundamentalmente uma teologia bíblica. O que isso quer dizer? Significa que ele tenta construir a sua estrutura de baixo para cima a partir do próprio fluxo da narrativa bíblica, em vez de impor um sistema filosófico teológico de cima para baixo. A palavra-chave que define o sistema é progresso. O AP vê a história da redenção se desdobrando não através de dispensações ou de uma única aliança, mas através de uma série de alianças, que são historicamente distintas e textualmente explícitas. A aliança com Noé, a com Abraão, com Moisés, com Davi e, finalmente, a nova aliança. Cada aliança é um passo adiante no plano de Deus. Cada uma constrói sobre a anterior, revelando mais do plano divino, adicionando novas promessas, novas estipulações, até que todas elas encontrem o seu clímax, o seu cumprimento e o seu ápice na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o destino para o qual todas as alianças estavam apontando desde o início. Para entender o AP, a gente precisa compreender os seus pilares. Primeiro, a espinha dorsal da Bíblia. A estrutura que une tudo não é dada por dispensações abstratas nem por uma única aliança da graça que foi teologicamente construída, mas pelas múltiplas alianças bíblicas reais, que são eventos históricos e textuais. Segundo, tudo aponta para Cristo de uma forma muito específica. Ele não é só um tema que aparece de vez em quando. Ele é o cumprimento de todas as promessas e alianças que vieram antes dele. Terceiro, a tipologia. Essa é a ferramenta hermenêutica central para conectar os testamentos. Pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento, que a gente chama de tipos, prefiguram a realidade maior, o antítipo, que é Cristo e a era da nova aliança. A gente vai falar muito mais sobre isso. Quarto, a igreja. Ela é vista como a comunidade específica da nova aliança, o povo escatológico de Deus, o que tem implicações diretas sobre quem faz parte dela. E quinto, e talvez o ponto mais distintivo, há uma progressão genuína. A revelação não fica se repetindo em ciclos, ela avança, se intensifica e se aprofunda a cada nova aliança, culminando na revelação final e completa em Cristo. A posição do aliancismo progressivo pode ser vista como um diálogo crítico mais construtivo com os outros dois sistemas. Ele olha para a teologia da aliança e diz: sim, vocês estão certíssimos sobre a unidade fundamental da Escritura e a centralidade de Cristo em todo o plano de Deus. No entanto, ele discorda da construção teológica de uma aliança da graça única, argumentando que essa estrutura, embora útil, não é encontrada de forma explícita na Bíblia e pode acabar minimizando as distinções reais e a progressão entre as alianças históricas. Ao mesmo tempo, ele olha para o dispensacionalismo e concorda. Sim, vocês estão certos sobre o progresso da revelação e que Deus age de maneiras distintas em épocas diferentes. Contudo, ele rejeita a ideia de uma separação tão drástica entre Israel e Igreja, argumentando que a Igreja é, na verdade, o cumprimento das promessas feitas a Israel, unindo judeus e gentios em um único novo povo em Cristo, como Paulo argumenta de forma tão bela em Efésios capítulo 2. Resumindo essa sessão, o AP se apresenta como uma tentativa de reter o melhor de ambos os mundos, mas fundamentada não num compromisso filosófico, mas na própria estrutura de alianças que a Bíblia nos apresenta. Bom, vamos agora tornar essa teoria toda mais prática, mais concreta. É aqui que a borracha encontra a estrada. E vamos começar com o que muitos consideram a aliança fundacional de toda a Bíblia, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão lá em Gênesis. A forma como um sistema teológico interpreta as promessas feitas a Abraão determina em grande parte todo o resto da sua estrutura. Nessa sessão, a gente vai ver como o aliancismo progressivo aborda as promessas cruciais de semente, terra e bênção, e o seu sinal, a circuncisão. Em Gênesis, nos capítulos 12, 15 e 17, Deus faz 3 promessas que são interligadas e absolutamente fundamentais a Abraão. Primeiro, uma grande descendência, a semente.
Segundo, uma terra específica para essa descendência habitar. E terceiro, que através dele e da sua semente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Como a gente já viu, o dispensacionalismo tende a ver semente e terra como promessas que se cumprem de forma primária e literal na nação étnica de Israel. A teologia da aliança, por sua vez, tende a ver a semente como o povo de Deus em todas as eras e a terra como um tipo da herança celestial. O aliancismo progressivo propõe um caminho diferente, um caminho de progressão e cumprimento tipológico, que reconheceu um cumprimento inicial e literal, sim, mas vê esse cumprimento como um degrau para um cumprimento muito maior e final em Cristo. A forma como o AP entende a promessa da semente ilustra um padrão hermenêutico central do sistema, o padrão de afunilamento e expansão. O cumprimento da promessa acontece em estágios progressivos. Primeiro, há um cumprimento inicial e físico na semente biológica, a nação de Israel. Deus cumpriu sua promessa e o povo hebreu se tornou numeroso como as estrelas. Esse é o primeiro estágio. Mas o próprio Antigo Testamento já aponta para algo mais, para um descendente real que traria a bênção. O foco da narrativa bíblica começa a se afunilar. E aí, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, faz uma exegese crucial. Ele argumenta que a promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e ele faz questão de enfatizar que a palavra grega, esperma, está no singular, não no plural, sementes. E quem é essa semente singular? É Cristo. Então, a promessa se afunila de uma nação inteira para uma semente singular, Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão. Mas a história não para aí. Uma vez que o foco se afunilou em Cristo, a promessa se expande radicalmente a partir dele. No mesmo capítulo, em Gálatas 3:29, Paulo conclui: "E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa." Assim, a semente é expandida para incluir todos, judeus e gentios que estão unidos a Cristo pela fé. A identidade do verdadeiro filho de Abraão não é mais primariamente genealógica, mas cristológica. E quanto à promessa da terra? O aliancismo progressivo aplica a mesma lógica. A terra prometida, Canaã, não era o objetivo final do plano de Deus. Ela era um tipo, uma prefiguração, uma mostra da verdadeira herança. O dispensacionalismo tende a parar no cumprimento literal da terra. A teologia da aliança clássica muitas vezes salta direto para a ideia de um céu etéreo. O AP vê uma progressão mais orgânica. A terra de Canaã funcionava como um microcosmo, um Éden restaurado em pequena escala. Mas essa terra apontava para uma herança final e muito maior, que é, como o apóstolo Paulo surpreendentemente redefine em Romanos 4:13, nada menos que o mundo inteiro. A herança final do povo de Deus não é só um lote de terra no Oriente Médio, nem um céu desincorporado, mas a nova criação, os novos céus e a nova terra, onde a glória de Deus vai encher tudo. A promessa da terra não foi anulada, ela foi cumprida e expandida em Cristo, que herda todas as coisas. Isso nos leva ao sinal da aliança abraâmica, a circuncisão. A teologia da aliança tradicionalmente vê o batismo como o análogo direto da circuncisão, o que serve como principal justificativa para o batismo infantil. O AP oferece uma visão diferente. A circuncisão na carne, na antiga aliança, era um sinal físico aplicado com base no princípio genealógico, nascer na família da aliança. Ela marcava a descendência física. Mas, mais importante, a própria Escritura a descreve como um tipo, uma sombra, que apontava para uma necessidade mais profunda, a circuncisão do coração, uma transformação interna. O batismo, por outro lado, é o sinal da nova aliança. Ele não substitui diretamente o tipo, mas ele sinaliza a chegada gloriosa do antítipo, a circuncisão do coração. Ele testifica a realidade interna da regeneração, a obra do Espírito. Portanto, o princípio de aplicação do sinal muda radicalmente, de genealógico para espiritual. O batismo é aplicado com base no novo nascimento e na fé professa, o que leva logicamente à prática do credobatismo, o batismo apenas de crentes. Ao final dessa sessão, a gente vê que o AP lê a aliança abraâmica através de uma lente de promessa e cumprimento progressivo, onde as promessas encontram seu cumprimento final e expandido em Cristo e na Igreja. Avançamos agora para a nossa quarta sessão. E aqui o debate teológico, digamos, esquenta consideravelmente. Poucos tópicos geram tanta discussão quanto a relevância da lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos e, especialmente, o sábado, para o crente hoje. Como a nova aliança, inaugurada por Cristo, se relaciona com a antiga aliança, dada no Monte Sinai. Vamos examinar como o aliancismo progressivo aborda essa questão complexa e crucial para a ética cristã. Historicamente, a gente pode identificar 3 abordagens principais. A teologia da aliança clássica propõe uma divisão tripartite da lei.
A lei é dividida em 3 categorias: civil, cerimonial e moral. Nesta visão, as leis civis e cerimoniais foram cumpridas em Cristo. No entanto, a lei moral, os 10 mandamentos, é vista como um reflexo eterno do caráter de Deus e, portanto, ainda é diretamente obrigatória. O dispensacionalismo clássico, por outro lado, vai para o extremo oposto, a descontinuidade total. A lei mosaica, em sua totalidade, foi dada exclusivamente para Israel e não tem qualquer autoridade direta sobre a Igreja. O aliancismo progressivo, por sua vez, argumenta pela unidade pactual da lei. Ele rejeita a divisão tripartite como uma construção teológica que não se encontra na Escritura. Em vez disso, o AP vê a lei mosaica como um pacote unificado, uma aliança inteira que serviu ao seu propósito e foi, como um todo, cumprida, encerrada e superada pela vinda de Cristo e a inauguração da nova aliança. Então, se a lei mosaica como um pacote foi cumprida, isso significa que os cristãos vivem sem lei? De jeito nenhum. O aliancismo progressivo afirma que, embora os crentes não estejam debaixo da lei de Moisés, como Paulo diz em Romanos 6,14, eles estão debaixo da lei de Cristo, como o mesmo apóstolo afirma em 1 Coríntios 9,21. O que isso significa na prática? Significa que a autoridade ética direta para o cristão não é mais a aliança mosaica, mas a revelação completa de Deus em Jesus Cristo e no ensinamento de seus apóstolos. A lei moral eterna de Deus, obviamente, não muda. Mandamentos como não matarás são reafirmados na nova aliança, mas sua autoridade para nós vem do fato de serem parte da lei de Cristo, não porque estão nos 10 mandamentos do Sinai. Nossa fonte primária para a ética é agora mediada por Cristo. O caso do sábado é um exemplo perfeito da aplicação dessa hermenêutica. A teologia da aliança tradicionalmente o vê como parte da lei moral, transferindo sua observância para o domingo. O aliancismo progressivo, seguindo a hermenêutica de sombra e substância de Colossenses capítulo 2, vê o sábado como parte integrante do pacote da antiga aliança. Em Colossenses 2, Paulo lista o sábado juntamente com leis de comida e festivais, e chama todos eles de sombra, em grego esquiá, das coisas que viriam, afirmando que a substância, a realidade, em grego soma, pertence a Cristo. O sábado semanal era um tipo, uma sombra, que apontava para uma realidade maior, o verdadeiro descanso da alma que a gente encontra na obra consumada de Cristo. Uma vez que a substância chegou, a sombra cumpriu seu propósito. Portanto, para o AP, o mandamento do sábado como uma ordenança de um dia específico não é uma lei moral permanente para o crente da nova aliança, que agora encontra seu descanso em Jesus, todos os dias. Nessa quinta sessão, a gente vai aprofundar um dos conceitos mais centrais e teologicamente ricos do aliancismo progressivo, a ideia de que Jesus Cristo cumpre tipologicamente não apenas as profecias e o sistema sacrificial, mas a própria identidade e vocação da nação de Israel. Compreender este ponto é absolutamente fundamental para, mais tarde, a gente entender a relação entre Israel e a Igreja na visão do AP. Antes de prosseguir, a gente precisa ter certeza de que entende o que é a tipologia bíblica. Não se trata de encontrar semelhanças aleatórias. A tipologia bíblica, como entendida no AP, é um padrão divinamente projetado e intencional na história da redenção. Deus soberanamente moldou pessoas, como Adão ou Davi, eventos, como o Êxodo, e instituições, como o templo, para serem tipos. Estes tipos são prefigurações, sombras, modelos em escala reduzida que apontavam para a realidade final, o antítipo. E essa realidade final é sempre Jesus Cristo e a salvação que ele traz. Uma regra fundamental da tipologia é que o antítipo é sempre maior, mais glorioso e mais completo que o tipo. O aliancismo progressivo argumenta que a própria nação de Israel funcionava como um tipo corporativo de Cristo. Vejamos os exemplos. Em Êxodo 4, Deus chama a nação de Israel de meu filho primogênito. Mas Israel, o filho, foi desobediente. Jesus, em seu batismo, ouve a voz do Pai declarando: este é o meu filho amado. E ele, ao contrário de Israel, é perfeitamente obediente. O Antigo Testamento, em Isaías 5, descreve Israel como a videira que Deus plantou, mas que produziu uvas azedas. Jesus declara em João 15, eu sou a videira verdadeira. A vocação de Israel era ser uma luz para as nações. Jesus cumpre perfeitamente esse papel, sendo a luz do mundo. Em resumo, Jesus é o verdadeiro Israel porque ele cumpre em si mesmo tudo que a nação de Israel foi chamada a ser e fazer, mas falhou em realizar por causa do pecado. E aqui a gente vê aquele padrão de afunilamento e expansão novamente, agora aplicado à identidade do povo de Deus. A identidade do povo de Deus, que no Antigo Testamento estava concentrada na nação étnica de Israel, se afunila e encontra sua representação perfeita em um único indivíduo, Jesus Cristo, o verdadeiro Israel. Então, a partir dele, essa identidade se expande para incluir muitos.
Quem é o povo de Deus agora? Não são mais aqueles definidos primariamente pela genealogia. São todos aqueles, judeus e gentios, que estão unidos a Cristo pela fé. A Igreja, portanto, é a comunidade do verdadeiro Israel, Jesus. Isso redefine fundamentalmente a relação entre Israel e a Igreja, não como duas entidades separadas, mas como o tipo e o antítopo. Com esta seção, entendemos que para o AP, a cristologia é a chave para a eclesiologia. Tudo o que a gente discutiu até agora, a progressão das alianças, a natureza da lei como cumprida em Cristo e, especialmente, a identidade de Cristo como verdadeiro Israel, converge para esta sexta e crucial seção, a doutrina da Igreja ou eclesiologia. Como o aliancismo progressivo, a partir de suas premissas, entende a natureza, a composição e a missão da Igreja, o povo da nova aliança. O contraste entre as visões da aliança se torna muito claro aqui. A teologia da aliança, com sua forte ênfase na continuidade, vê a comunidade da aliança como sendo mista, assim como no Antigo Testamento. A igreja visível incluiria crentes professos e também seus filhos, mesmo que ainda não regenerados. Essa visão leva diretamente ao pedobatismo, o batismo infantil. O aliancismo progressivo, por outro lado, enfatiza a novidade da nova aliança. Citando a promessa de Jeremias 31, de que sob a nova aliança todos me conhecerão, o AP argumenta que a comunidade da nova aliança é por natureza uma comunidade regenerada. Ela é composta por aqueles que professam fé em Cristo. A consequência lógica disso, como já vimos, é a prática do credobatismo. No contexto brasileiro, isso reflete a diferença fundamental entre igrejas reformadas históricas, como as presbiterianas, e igrejas como as batistas e a grande maioria das pentecostais. Uma acusação comum contra visões não dispensacionalistas é que elas ensinam a teologia da substituição, a ideia de que Deus teria rejeitado Israel e o substituído pela Igreja. Thomas Schreiner, um dos principais proponentes do AP, esclarece este ponto vital. A linguagem correta, ele argumenta, não é de substituição, mas de cumprimento. A Igreja não é um plano B, ela é o cumprimento do plano A. Ela é o Israel escatológico, o Israel restaurado e expandido, o povo que as promessas do Antigo Testamento sempre previram, que incluiria pessoas de todas as nações. E este novo povo de Deus é formado por todos os que estão em Cristo, sejam eles judeus ou gentios, unidos em um só corpo. Mas e quanto a Romanos 9 a 11? Esse trecho é crucial para o dispensacionalismo. Como o AP o interpreta? A maioria dos aliancistas progressivos entende que Paulo ensina uma futura e significativa conversão de judeus étnicos a Cristo. Há sim uma esperança futura para o povo de Israel. No entanto, e este é o ponto-chave da divergência, quando eles crerem no seu Messias Jesus, eles não formarão uma entidade separada. Paulo usa a metáfora da oliveira. Eles serão enxertados de volta na sua própria oliveira. Eles serão incorporados à única igreja de Cristo, juntando-se aos gentios que já creem. O AP, portanto, mantém a unidade escatológica do povo de Deus em Cristo. E chegamos à nossa sessão final. Depois de explorar a teoria por trás do aliancismo progressivo, é hora de perguntar: e daí? Qual é a relevância de tudo isso? Quais são as consequências práticas? Como isso pode mudar a forma como lemos a Bíblia, como pregamos, como vivemos em comunidade? Vamos agora amarrar os pontos e ver as implicações e os desafios deste sistema. As implicações são profundas. Na leitura da Bíblia, o AP nos treina a ver Cristo em todo o Antigo Testamento, não apenas em algumas profecias. Isso impacta diretamente a pregação, que se torna mais rica ao demonstrar como as narrativas do Antigo Testamento apontam para Jesus. Na ética, como vimos, a bússola é a lei de Cristo. Na eclesiologia, a ênfase em uma comunidade regenerada molda a compreensão da membresia da igreja e do batismo. E, finalmente, em missões, ao reforçar que em Cristo não há judeu nem gentil, o AP nos dá um fundamento teológico sólido para a missão global da igreja. Essa citação de Matthew Barrett captura o sentimento de muitos que adotaram essa perspectiva. A ideia é que o aliancismo progressivo não é só um novo sistema, mas uma ferramenta que pode destravar um entendimento mais profundo e orgânico da Escritura. Ao libertar os intérpretes das camas de Procusto, dos sistemas mais antigos, ele abre caminho para novas percepções exegéticas e uma apreciação mais rica de como toda a Bíblia se une em Jesus Cristo. Claro, o debate não tem encerrado. O AP é um sistema relativamente novo, ainda em desenvolvimento, mas sua proposta de um caminho centrado em Cristo e nas alianças é sem dúvida estimulante. E assim a gente conclui esta análise, deixando uma pergunta para reflexão.
Independentemente do sistema teológico que se adote, o estudo sério da estrutura pactual da Bíblia força um pensamento mais profundo sobre a grande narrativa de Deus. Como essa compreensão pode transformar a leitura pessoal da Bíblia, fazendo o Antigo Testamento ganhar vida? Como ela pode impactar a forma como se enxerga a igreja local? E como pode ampliar a admiração pelo plano soberano e unificado de Deus que se desenrola desde Gênesis até o Apocalipse? Para quem desejar um aprofundamento acadêmico no tema, a obra seminal é Kingdom Through Covenants, de Peter Gentry e Stephen Wellum. Agradecemos imensamente a atenção.